Quando apareceu o primeiro aplicativo de táxi, que o pessoal acha que foi Uber, não foi? Foi o TaxiBit. Eu telefonei para lá e fiz a primeira entrevista com o gerente de marketing que me conhecia. Quando falou Carlos Nepomuceno, ele me conhecia. E aí eu fiz uma entrevista com ele. E depois, na sequência, a TV Globo, aquele Bom Dia, Rio de Janeiro, quis fazer uma matéria e eles me indicaram e eles foram lá em casa, né? Então simulamos, eles escolheram um taxista ótimo lá e simulamos um modelo, né? Quer dizer, mostrando como é que era a coisa do táxi e tudo. E então eu fiz a primeira entrevista com o TaxiBit, que foi o primeiro aplicativo de mobilidade, depois a primeira matéria que saiu no jornal, e depois eu comecei a entrevistar. Toda vez que eu pegava o TaxiBit, que é o pré-Uber, eu entrevistava os motoristas. E me lembro bem, isso está no YouTube, bota lá taxistas, Nepomuceno, você vai ver lá uma série de entrevistas que eu fiz. Uma vez eu estava até em São Paulo, o cara falou para mim, cara, eu já te conheço. Aí falou que já tinha visto as entrevistas que eu tinha feito. Hoje em dia isso se perdeu, mas no início a coisa tinha um destaque, né? E aí um taxista disse, eu perguntei para ele falou, cara, a melhor coisa do mundo é essa história de estrelinha. Porque ele falou, eu sempre fui um cara que trabalhei bem, sempre fui um cara preocupado com o passageiro, e agora eu estou sendo reconhecido pela minha capacidade de atender bem. Esse artigo de hoje, eu estou mergulhando um pouco na questão das autoridades. E acho que tem uma coisa que já aparece no outro artigo, que acho que é importante trazer aqui à baila, a questão que eu estou chamando de crise, eu botei aqui tecnocrise midiática civilizacional. Estou dizendo que o nome vai acabar sendo esse, mas vamos chamar de crise civilizacional, macrocrise civilizacional, que tem a ver com as tecnologias. Essa tecnocrise midiática civilizacional se caracteriza pelo aumento populacional, mas sem que tenhamos mídias descentralizadas, criando uma verticalização do poder. Quando a gente olha e a gente vê as críticas que acontecem para a sociedade, as pessoas atribuem, né, a um sistema capitalista ou atribuem a verticalização, ao crescimento das grandes empresas, mas ninguém percebe que existe uma dobradinha civilizacional, e isso tem a ver com a teoria social 2.0, com a nova maneira de pensar a sociedade, que é uma dobradinha civilizacional que é mais gente e mídias verticalizadas. Quando a gente tem esses dois fenômenos juntos, como aconteceu no século passado, nós temos um problema de fortalecimento da verticalização. E aí nós temos um surgimento de autoridades, e aí eu coloquei assim, as autoridades elas passam a ser criadas não mais pela sua capacidade, é quase aquela discussão que a gente às vezes ouve, a diferença entre liderança e autoridade, o que esse taxista disse para mim, né, que ele sempre foi uma liderança na forma de atender, mas ele nunca foi reconhecido como uma liderança, como uma autoridade, vou colocar assim. Ele estava misturado, não havia como separar o joio do trigo. Então a gente está vivendo uma verticalização, a gente viveu, né, até a chegada da internet, uma verticalização por causa das mídias. Há uma relação entre a mídia, a topologia da mídia e a topologia das autoridades. Eu adoro Caetano Veloso,
quando toco flauta aqui, muitas das músicas que eu toco são músicas do Caetano, que são boas, né? Mexem com várias partes da flauta. Mas se você analisar o Caetano Veloso pré-digital e o Caetano Veloso pós-digital, pegando a situação do Brasil, o Caetano dava palpite sobre muita coisa. Os artistas davam palpite sobre muita coisa. Eles eram pessoas que tinham muito mais ascendência na sociedade do que hoje. Hoje há uma disputa, né? A chegada da internet marcou, e isso não tem a ver com a internet. Se você for no passado, e aí eu fiz esse mergulho na minha tese de doutorado, os intelectuais da mídia impressa, da mídia manuscrita, perderam autoridade, perderam força quando chegou a mídia impressa. Porque você teve muito mais gente publicando. Aquele filme Nome da Rosa é um filme típico, né, da produção fechada de uma mídia verticalizada que criava na estrutura da igreja, né, uma disseminação de um tipo de conhecimento, de um tipo de autoridade que dominava aquela mídia manuscrita. Tanto que os caras lá botaram veneno, o cara passava o dedo no livro para passar a página e morria. É tipicamente uma verticalização daquela mídia escrita. E agora a gente está vivendo essa horizontalização da mídia e, por sua vez, uma horizontalização das autoridades. Então a gente está aumentando a taxa de meritocracia das autoridades. Isso faz parte da revolução civilizacional. No filme Lutero, lá vocês vão ver, né? Quem não viu ainda, eu sugiro que veja no YouTube. O Lutero, ele entra usando a mídia impressa e ele passa a ser uma autoridade que questiona a autoridade centralizada da mídia manuscrita e da oralidade que só se falava em latim. Então, a missa era em latim e o questionamento todo era: as pessoas podem ter acesso à palavra de Deus na sua língua de origem? E tem um diálogo lá que o cara diz: não, se o padre já tem dificuldade de entender a palavra de Deus, imagina a plebe. Então isso tem a ver com autoridade e tem a ver com a verticalização da autoridade e a horizontalização, que é a crise, verticalização, e a solução, a horizontalização, criando muito mais autoridades de nicho e muito mais meritocráticas e menos marketológicas, marqueteiras. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a 4ª temporada, aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOU, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer